Marcos 6, 45, por favor. Marcos 6, 45, por gentileza. Eu quero entender alguns valores que este Jesus, que ora nasceu, cresceu, operou tantos e tantos milagres, morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou, ensinou também aos discípulos, deixando a eles um legado, não só no seu nascituro, não só no que se diz respeito à sua vida, mas ao posterior desta vida, ao perpassar deste tempo. Eu quero entender com os irmãos algumas questões aqui em Marcos 6, 45, por favor. Diz-nos a Bíblia: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ficaram perturbados. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Somente até aqui. Meus irmãos, em tempo eu quero ser grato a Deus pela boa oportunidade em poder estar com vocês nesta feita, cultuando ao Senhor, e não obstante, podendo falar-lhes a palavra de Deus. Eu quero magnificar ao Senhor pela vida do pastor Jairo, pela honradez, pelo carinho e respeito que me recebeu e recebeu a minha família, e eu rogo ao bom Deus que perdure em abençoar o Senhor de uma forma inimaginável, pois só Deus é capaz de nos abençoar desta forma. Que Deus perdure e abençoar a igreja do Senhor aqui em Balneário Camboriú, tal qual toda a pleia de obreiros, irmãos e irmãs que ladeiam a Santa Igreja do Senhor e que fazem esta grande e pungente festa acontecer na noite deste dia. Que Deus abençoe também o pastor e amigo Claudemir Green, sua mãe digna esposa, nossa irmã Amabile, por todo o cuidado comigo e com a minha família. Ora, pastor, eu tenho que testemunhar rapidamente. Jesus Cristo salvou a minha alma, disso vocês sabem, tal qual salvou também a sua alma. Mas o pastor Claudemir Green, ele salvou a minha vida, pastor, e eu sou muito grato a Deus pela vida do obreiro do Senhor e do nosso amigo. Jesus salvou a minha alma, mas o Senhor salvou a minha vida. O coração do pastor Claudemir Green é do tamanho das Assembleias de Deus no Brasil. É um pastor abençoadíssimo, tal qual sua mãe digna esposa. Obrigado, pastor, por tudo. Na quinta-feira eu passei muito mal, dizia ao pastor, e ele já me deu uma receita caseira. Eu passei muito mal na quinta-feira, me deu uma dor no peito, essa dor irradiou e eu comecei a vomitar sangue. E o pastor rapidamente me colocou no carro, me levou ao hospital, cuidou de mim, me ajudou. Só sei dizer para os irmãos que Jesus é bom, não é? E ele colocou a mão no meu peito quando eu estava passando muito mal, e quando a minha vista escureceu, eu já não vi mais nada. E eu me lembro da oração que ele fez. Ele disse assim: Jesus, tem misericórdia do teu servo, ajuda o teu servo, trabalha na vida do teu servo. E aquela dor foi aliviando, 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 e eu cheguei bem no hospital. Então que Deus abençoe o pastor e a igreja. Meus queridos irmãos, olha, em Gênesis, no capítulo de número 3 e no versículo de número 15, a Bíblia narra-nos uma palavra profética acerca do nascimento do nosso então chamado Cristo. Diz-nos a Bíblia que ele descenderia de uma mulher, de modo que esta mulher daria a luz a este Cristo, e este Cristo iria
esmagar a cabeça da serpente sobre os teus pés. Em Gálatas, no capítulo de número 4, e no versículo de número 4, diz-nos a Bíblia que ele veio, ele foi enviado na plenitude do tempo. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, ele veio, ele foi enviado por Deus, o nosso Pai. Em Isaías, no capítulo 60 e no versículo de número 1, diz-nos a Bíblia que o profeta verbaliza aos irmãos que eram seus contemporâneos, tal qual a posteridade, dizendo: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, referindo-se ao nosso Cristo. Em Ageu, no capítulo de número 2, a Bíblia diz-nos que a glória da última casa seria maior do que a primeira. É claro que quando nós assim o pensamos na literalidade, a saber, a reconstrução do templo que ora Zorobabel fizera, e Ageu profetizara no intuito, no afã de incentivar aqueles que estavam desmotivados por conta do embargo dos samaritanos. Mas nós entendemos que a glória da segunda casa trata-se acerca desse Cristo. E doravante pensarmos no que a Bíblia nos diz em Filipenses, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5, no que nos faz lembrarmos acerca da missão redentora de Cristo, quando diz-nos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e aniquilando-se a si mesmo, tomou forma de servo, e sendo servo, sofreu morte de cruz, pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que todos os joelhos daqueles que estão embaixo da terra, em cima da terra e dos céus se dobrem, e toda língua verbalize que Jesus Cristo é o Senhor. Logo, é este Jesus que nos traz esse sentimento sobre o que é servir e por que servir, que Marcos apresenta a uma pleia de romanos. Estes romanos entendiam que ninguém poderia levantar-se no afã de ser servido sem antes ter sido servo. É por isso que no livro de Marcos nós não vamos ver a genealogia de Cristo, porque um servo não é digno de nota, um escravo, um servo não tem por que ser supramencionada a sua genealogia, a sua historicidade, a sua origem, de modo tal que este Jesus, o servo, ensina os discípulos e nos ensina algumas lições imprescindíveis para que nós possamos continuar sendo e fazendo o que nós fazemos, servir a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Comemorar o aniversário de Cristo é algo sem igual. Todos nós deveríamos de fazer, não só nessa data, mas todos os dias, e não só comemorar o seu aniversário, mas também pensar que sermos chamados de cristãos significa dizer, andarmos como ele andou, pregarmos como ele pregou, vivermos como ele viveu e termos disponibilidade também, se possível, para morrermos como ele morreu e pela causa pela qual ele morreu. É por isto que a Bíblia diz-nos em Romanos, no capítulo de número 12, no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresenteis os vossos corpos em santo sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que há em Cristo Jesus, para que podeis experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. A minha missão não é transformá-los, a minha missão é transformar a mim mesmo todos os dias. Todos os dias eu preciso pensar no nascimento desse Cristo, mas na forma irrepreensível
viveu, que este Cristo viveu como servo, ensinando-nos também a servirmos uns aos outros. Quando os discípulos não compreendiam tais verdades, Jesus chega ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos, e Pedro, negando aquele privilégio que ora ele estava recebendo, Jesus diz em João 13:7: o que eu faço hoje não sabes tu agora, mas tu entenderás depois. Eu estou ensinando vocês a servirem para que vocês sirvam também. Eu estou ensinando vocês a fazerem para que vocês façam de forma coerente também. E este Cristo ensina-nos verdades aqui em Mateus no capítulo 5 e no versículo de número 45. Veja que o contexto do texto se dá ao fato de Jesus estar frente a uma multidão e ele ter multiplicado pães e peixes, mas houve uma pergunta enigmática. A pergunta foi: o que é que a gente tem para dar para essas pessoas comerem? Porque Jesus recebeu uma intimação, Jesus recebeu uma proposta, e a proposta foi: Senhor, despede esta multidão, para que eles possam ir e comprar pão para eles comerem. A ideia era boa. Eu me lembro quando eu estudava, e lá em São Paulo nós pegávamos o trem para chegar na faculdade, logo pela manhã, alguém falava assim no trem: compre alguma coisa, porque você não é você quando você está com fome. A ideia era boa. Jesus estava dizendo a eles: tudo bem, vamos liberar as pessoas para que eles vá e comprem pão para eles comerem, mas o que é que a gente tem para darmos para eles comerem? E com isto Jesus está ensinando aos discípulos a servirem com empatia, porque a grande verdade é que tinha gente ali de todo tipo. Há um misto de sentimento, de comportamento e de gente. Tem gente ali que tem para ir e comprar e comer, mas tem gente que não tem, e que a melhor coisa ali é alimentar a alma, já porque o estômago está vazio mesmo, e o ser humano é adaptável. E aí depois Jesus recebe a seguinte resposta: na verdade tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. É subjetivo, perceba, e a hermenêutica me permite interpretar com muito respeito. O meu pensamento acerca da ideia é: haviam 12 discípulos, com Jesus 13, com o menino dos pães 14. A ideia é mais ou menos isso: Senhor, na boa, nós temos 5 pães e 2 peixes, a gente reparte, come a gente aqui, deixa a multidão ir embora. Mas Jesus disse: trazei-mo. E quando aquilo foi colocado nas mãos de Cristo, Jesus Cristo orou, soberjou, ele abençoou as pessoas e agradeceu. E aqui eu quero entender uma verdade, já aplicando para você que está me ouvindo, que ter empatia é importante, mas para tal também nós precisamos aprender a colocarmos os nossos recursos nas mãos de Deus. E eu estou falando profeticamente a Bíblia, e a Bíblia me autoriza a dizer a você que o segredo de 2021 na sua vida, o segredo de 2022, o segredo da vida toda de quem quer ter sucesso, de quem quer vencer, de quem quer abençoar e ser abençoado, é entregar tudo nas mãos de Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Te falta, me falta, eu não tenho, você não tem. Está ali a minha esposa, que eu louvo a Deus por sua vida, minha companheira. A nossa vida sempre foi um milagre, e esse milagre só acontece porque nós sempre colocamos coisas nas mãos de Deus. O fato de você ter algum recurso não significa dizer que você não vive essa mesma verdade. Você só tem porque tens colocado nas mãos de Deus. Nós colocamos porque somos cônscios da verdade bíblica, e a Bíblia diz-nos em Salmos de número 24, verso 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo
mundo e os que nele habitam. Nada é demais para Deus, nada é surpresas para Deus. Eu digo, Deus está no tempo, mas não se limita ao tempo, porque Ele é dono do tempo. Passado, presente e futuro para Ele é a mesma coisa. O teu problema se dá na quarta-feira, aí Deus vai na quarta, resolve, volta na terça, volta na segunda, está aqui no domingo através da Santa Bíblia dizendo: pode cantar o hino da vitória, porque eu já resolvi tudo. Coloca nas mãos de Deus. Os discípulos aprendem a empatia. Quando Jesus multiplica, Ele é laureado. Todos querem estar próximos de Jesus e dos discípulos de Jesus. E aí Jesus ensina uma outra lição aos discípulos. Jesus vai ordenar os discípulos, e o texto diz: Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e a partirem para o outro lado. Esta ideia, obrigou os discípulos, significa dizer, Jesus forçou os discípulos a situação alheia à sua vontade. Jesus os humilhou. Quando Jesus está de fato sendo laureado e os discípulos com ele, é como se na verdade eu estivesse com o meu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e ele lá guiado por muitas autoridades, e eu participando daquele conclave, ele me olhasse e dissesse: o que é que você está fazendo aqui? Vai para lá, porque eu quero você lá do outro lado. É vexatório, sim ou não? A priori é vexatório, mas Jesus ensina os discípulos a seguinte verdade: a serem humildes. E eu quero entender com você que humildade é diferente de humilhação. Humildade é uma escolha. Eu não preciso de você, mas eu cedo aos teus caprichos. Eu não preciso de você, eu não preciso da igreja para viver, eu não como no altar, eu não preciso do pastor, mas ele me pede e eu obedeço. Isso aí é humildade. A humilhação é uma coisa compulsória. É quando alguém coloca o pé no teu pescoço e te força a situação alheia à sua vontade. E tem gente que para ser humilde precisa passar por percalços na vida, precisa passar pelo caminho da humilhação. A Bíblia diz-nos em primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1 e versículo de número 11, que Ana votou um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se atentamente ouvirdes a oração da tua serva, e da tua serva não te esquecerdes, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando Ana está balbuciando, o sacerdote faz menção à sua boca e diz: mulher, até quando você vai estar embriagada? Ele não sabia de nada. Até quando você vai ficar bêbada? Ela tem motivos para revidar, para falar o que quer e o que não quer, mas ela entendia que a bênção do Senhor viria através do seguinte ato: o sacerdote ouvir as suas mazelas, estender as mãos e impetrar sobre ela uma bênção. Quando ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada de espírito e tenho derramado a minha alma perante ao Senhor todos os dias, ele levanta a mão e no versículo 17 ele diz: então vá em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E a Bíblia diz-nos que a feição de Ana não era mais a mesma. Diz a Bíblia que Eucana conheceu a Ana, e dela o Senhor se lembrou, e ela gerou um filho chamado Samuel. E eu quero entender que existem muitas bênçãos que ora Deus quer liberar, Deus quer lhe proporcionar, mas para tal você precisa aprender a ser humilhado. Passe pela humilhação, passe pelas dificuldades. Se você não entender determinadas coisas, você não para em trabalho nenhum, você não para em igreja nenhuma, você não mora em lugar algum. Existem coisas que Deus tem reservado aqui para os discípulos, tal qual tem reservado para ti. E Jesus ensina aos discípulos a terceira lição. Ele vai despedir-se da multidão. Os discípulos entram no barco,
mas Jesus fica despedindo da multidão. E aí eu aprendo a terceira verdade com Cristo aqui: você pode ser empático, você pode ser obediente e humilde, mas se você não tiver trânsito, a vida não tem sentido, queridos. Ninguém é feliz sozinho, nós não somos ilhas. Você precisa de gente, vá a lugares, abrace pessoas, conviva com gente. Você não é melhor do que ninguém. Tem gente que não pode ter uma bicicleta melhor, que fica boba, me permita dizer. Tem gente que não pode ter um cargo melhor, quer na vida secular, quer na igreja, que já deprecia as pessoas, hostiliza as pessoas. E detalhe, quem é alguma coisa na vida não costuma ser intransigente, costuma ser suscetível ao trânsito, ajuda as pessoas, estende as mãos às pessoas. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes no capítulo 11, versículo 1 e 2: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 até com 8, porque não sabes qual é o mal que há de vir sobre a terra. É Salomão ensinando: faça bons investimentos, mas não se esqueça de investir em pessoas, invista em amigos. Jesus tinha 70 discípulos, 12 andavam com ele, 3 eram íntimos e um reclinava a cabeça em seus ombros. Você precisa de amigos, você precisa de gente para chorar com você, clamar com você, gemer com você, glorificar com você. Se você puder, por gentileza, levante a sua mão, se isso não ferir o teu culto. Eu quero falar segundo a palavra que Deus me ordena. Deus vai lhe dar amigos. Deus vai lhe dar amigos. Deus vai lhe dar amigos. Goste de mim, porque eu não quero seu mal. Eu sou teu amigo, eu sou teu companheiro. Deus vai te dar amigos. Aleluia. Sabe o que Jesus ensina? Jesus diz assim: quando alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2, porque era um costume quando o romano chegava na cidade, tendo em vista a colonização ser romana, ele olhava para alguém e dizia: você vai carregar a minha mala. Aquela pessoa ia emburrado, porque é judeu e ninguém gosta de ser colonizado. Mas Jesus disse: caminhe 2 milhas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Faça amizade com ele, converse com ele, olhe nos olhos dele, aproveite para nutrir um sentimento diferente dos que você tem nutrido atualmente. Aliás, tem gente que não gosta da gente, não sabe nem por que não gosta da gente, nunca conversou com a gente, nunca deu a paz do Senhor, nunca falou nada da vida e simplesmente cismou que não gosta. A maior inverdade que o diabo prega é que nós somos inimigos. Nós somos amigos, meus irmãos. Nós temos o mesmo alvo, o mesmo foco, nós vamos para o mesmo céu. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja a um céu que nos aguarda. Outra verdade importante: Jesus está despedindo-se das pessoas, ensinando aos discípulos: continue sendo gente, continue falando com gente. Quarta coisa que Jesus ensina: ele vai ao monte para orar, porque esse negócio de gente é importante. Fala-nos da coletividade. A coletividade é imprescindível para que nós formemos o que nós formamos aqui nesta noite. Todavia, é importante dizer-lhes que só há coletivo quando há individualidade, no sentido de intimidade. Jesus tem coletividade porque tem intimidade. Ele vai ao monte para orar. Se não, vejamos o que a Bíblia diz-nos acerca disto, em Apocalipse no capítulo 3, versículo de número 14: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e eu sei que você não é quente, você não é frio, você é morno. Porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Eu aconselho que você compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e colírio para que unjas os teus olhos. Olha, eu castigo e repreendo a todo mundo a quanto amo, tá bom? Se pois zeloso, pratica as primeiras obras e te arrepende.
arrepende. Aí ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com eles e eles comigo. Não, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, porque esta junção, esta assembleia fala do coletivo, mas ceia é uma coisa individual e pessoal e particular. É por isso que Jesus ensina acerca de particularidade, dizendo em Mateus no capítulo de número 6, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê secretamente te recompensará publicamente. Meus irmãos, se nós não voltarmos ao altar da oração, se nós não voltarmos a babucearmos e aclamarmos um pouco mais no altar de Deus, porque me permita dizer, eu ainda sou romântico, eu estudei a teologia, por favor, também sou bacharel em teologia, sou pós-graduado, entende, sei do que estou falando, por misericórdia de Deus, isso não é uma carteirada, mas é uma verdade. Mas eu peço a Deus todos os dias, me permita ser compenetrado e romântico. Eu ainda creio que Deus responde à oração da igreja, eu ainda creio que Deus fala com uma igreja que ora, eu ainda creio nesta coisa de particularidade. É por isto que a Bíblia diz-nos em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo de número 14: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e todos os dias se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão atentos os meus olhos e os meus ouvidos a ouvir a oração que se fizer neste lugar. Não haverá céu de bronze, não haverá incógnita, nem muralha, nem barreira, nem demônio, nem nada que nos impeça, se nós orarmos a Deus. E eu preciso dizer à igreja que uma das maiores batalhas que nós enfrentamos hoje é para nós não lermos a Bíblia e não meditarmos no altar da oração, e não pararmos no altar da oração. Eu digo além, nós somos envolvidos com a obra de Deus, é fato, mas se nós não tomarmos cuidado, nós deixaremos de nos envolvermos com Deus da obra. Deus não troca você por coisas, você é mais importante do que você faz na casa dele, você é mais importante, ele quer falar contigo, ele quer ouvir a tua voz. Eu entendo que o Espírito de Deus vai levar você ao altar da oração novamente. Olhe bem, existem vitórias que te aguardam no altar de Deus. Jesus desce do monte, aí eu aprendo a quinta lição. A quinta lição é que quem ora vê o que ninguém vê. Porque os discípulos estão no meio do mar, Jesus está na praia, mas ele está vendo os discípulos fadigados, os discípulos lutando, os discípulos sofrendo para sobreviver. E eu recebo graça e autoridade de Deus para dizer que a oração vai levar você a perceber coisas importantes na sua casa, coisas importantes na vida, coisas importantes em relação ao futuro, coisas importantes em relação ao presente. Sexta coisa que eu aprendo: obedecer a Cristo não significa estar em uma redoma isento de problemáticas. Os discípulos obedeceram a Cristo, mas estavam sendo açoitados. E aí eu quero entender uma verdade com os senhores: vale a pena? Vale. Vale a pena, pastor Jairo, obedecer a Cristo? Vale. Vale. Eu gosto da Bíblia porque ela é inerrante palavra de Deus, companheiro. Muito obrigado. A Bíblia diz assim, Apocalipse no capítulo 3 e versículo 7: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar.
Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aleluia. Aleluia. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo, como guardastes a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Versículo 11, pastor Claudemir. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vale a pena obedecer a este Cristo que nasceu, morreu, mas ressuscitou, vale a pena. Aleluia. Vale a pena, porque Jesus viu, meu pastor, só mais 5 minutos. Jesus viu, e quando ele viu, a Bíblia diz-nos que os discípulos estão fadigados. E sabe, irmão, eu aprendo uma 7ª coisa aqui. O fato de obedecer a Cristo e ser discípulo de Cristo não quer dizer que você deixou de ser humano. Você é gente, e tem hora que você cansa. E eu sei que eu estou falando para alguém aqui que está lutando pelo bem comum, sobreviver, só está tentando ficar vivo, está remando, e o Senhor está te dizendo assim: não para de remar não, continua remando. Você está proibido de parar de remar, você está proibido de parar de lutar. Continua remando, porque vem vindo socorro aí. E ele não vem correndo, porque só corre quem não tem presciência, só corre quem tem pressa, e quem não sabe do porvir. Ele vem andando, e quando ele vem andando, ele vem dizendo: fica tranquilo, que está trazendo medo para você, eu domino. Eu venho andando, calma. Esse desemprego não é nada para mim, esta crise não é nada para mim, esse processo não é nada para mim. Calma, Jesus está vindo aí andando. E aí ele apazigua a tempestade, porque ele é bom. Ele entrou no barco, apaziguou a tempestade, e ao apaziguar a tempestade, diz a Bíblia que os discípulos ficaram maravilhados, porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães e dos peixes. Antes o seu coração estava endurecido. E aí eu aprendo uma 8ª lição: aquela tempestade não tinha intuito de matar. Você não vai morrer nessa tempestade, você não vai morrer nesse problema, não. O diabo achou que era teu fim, mas você não vai morrer, não vai. Você sobreviveu, porque essa tempestade é pedagógica. Deus quer te ensinar coisas, valores. E eu concluo aqui dizendo que uma das coisas que Jesus ensinou os discípulos se deu ao porvir. Eles não compreenderam o milagre dos pães e dos peixes, antes seus corações estavam endurecidos, porque eles pensavam em um Cristo metafísico. Eles pensavam em um Cristo que deveria agir, interagir em questões espirituais, e outras questões eram simplesmente banais, eram questões supérfluas. Cristo não deveria de se preocupar. E aí Jesus ensina que comer é tão importante quanto sobreviver. Na verdade, comer é questão de sobrevivência. Esses mesmos discípulos, lá na frente, na instituição dos diáconos, são outros discípulos. Eles vão formar diáconos no afã de quê? Zelar, cuidar de viúvas e órfãos, prestar assistência prática a viúvas e órfãos. E eu quero entender que tudo isso que veio, aconteceu, e o Senhor te ensinou, está forjando você, preparando você para você ser uma pessoa melhor. Se Deus te ensinou tudo isso até aqui, você não aprendeu, você vai viver novas experiências, novas tempestades. Mas o Senhor está nos dando uma garantia nesta noite. Você vai chegar do outro lado, e você vai chegar com uma experiência a mais, de um Cristo que não brinca com os seus sentimentos, de um Cristo que te deu uma ordem, e Ele garante a sua subsistência. Eu quero, com permissão e a orientação do nosso presidente, orar com você agora. Por gentileza, se coloca de pé no seu lugar. Meu pastor, foi isso que Deus colocou no meu coração para dizer à noiva do Cordeiro. E eu quero
nesta noite, fazer três convites. Primeiro eu quero perguntar: quantos aqui ouviram a voz do Senhor e entenderam que Deus falou com você? Quantos aqui? Você que precisa de paz no teu coração, você que precisa de uma cura, você que precisa agora de uma solução, você que precisa de um milagre, você que precisa que Jesus apazigue as tempestades da sua vida, você que precisa de respostas de Deus, sai do teu lugar, vem na frente do altar agora. Aqui no altar tem respostas de Deus. É você quem precisa. Tem coisas que só acontecem com uma atitude. Esta mensagem é para quem está remando, é para quem não quer morrer, é para quem quer continuar vivo. Esta mensagem é para quem está lutando, e eu quero convidar você a vir aqui à frente agora. Tem milagres de Deus no altar, tem milagres de Deus aqui no altar, tem milagres de Deus aqui no altar. Aperta um pouquinho mais aqui à frente, isso, tem mais gente para vir. O Senhor quer trabalhar na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua história. O Senhor quer trabalhar na vida dos teus filhos. Oh, glória a Deus. Eu quero também perguntar se dentre os irmãos que estão aqui na frente ou na nave da igreja, quem sabe tem alguém que está afastado do Evangelho e está vivendo uma tempestade tão grande. Aí eu preciso te dizer: só Jesus apazigua a tempestade. A tempestade só se acalma quando Ele entra no barco. Tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus? Levanta a sua mão assim, deixa eu ver você. Tem alguém que está afastado do Evangelho e quer voltar para Jesus hoje? Levanta a sua mão assim, olha, deixa eu ver você. Eu quero orar com você. Temos alguém? Levante a sua mão por gentileza. Temos alguém na nave da igreja? Alguém que está afastado do Santo Evangelho? Quer voltar hoje porque ouviu a voz de Deus, entende que o Senhor pode acalmar esta tempestade? Temos alguém? Levante sua mão. Temos? Muito bem, não temos. Alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Ou outro que quem sabe diz assim: eu já tenho Jesus no meu coração. Mas em Romanos 10:10 a Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. E fazer confissão significa entregar a vida a Cristo, frente ao altar de Cristo. Eu quero perguntar se temos alguém. Glória a Deus. Quem sabe teu pai é crente, a tua mãe é crente, mas você não é neto de Deus, não é? Você também precisa ser filho, precisa ter sua particularidade com Deus. Temos alguém? Glória a Deus. Não temos? Muito bem, se não temos, fecha os teus olhos agora. Olha que coisa bonita essa irmã, esse irmão aqui orando na frente do altar. Se você puder, procure alguém para orar com você, um parente, alguém aí para orar com você. Fecha os teus olhos agora. A Bíblia diz em Jó 42 versículo 10 que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Procure alguém para você orar agora. Querido Deus, eu estou orando com a tua amada, com a tua noiva. Senhor, os teus filhos estão aqui no altar para entoar cânticos a ti, Senhor. Estão aí os teus servos na frente do teu altar porque creem na tua palavra. E eu sei que nesta noite, uma vez mais, eu me permiti gastar na tua obra, doando as minhas laringes, minhas faringes, meus pulmões, a minha vida, porque tu és um Cristo vivo. O Senhor é quem trabalha no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Agora, meu Deus, olha aí os teus filhos. Cura, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Liberta, no nome de Jesus, e pelo poder da tua palavra opera milagres, no nome de Jesus, e pelo poder da tua palavra agora, cura da depressão, cura da ansiedade, da síndrome do pensamento acelerado. Cura agora, Senhor. Trabalha agora, Senhor. Opera agora na vida da tua amada, na vida da tua igreja, meu Deus. Entra em questões insolúveis agora. Glorifica o teu nome. Nós te adoramos, nós cremos, Senhor. Este coral querido cantou porque eles creem. Esses músicos tocaram porque esta música tem endereço. O teu coração e a alma dos teus filhos. Agora, Senhor, toda lacuna que seja preenchida pelo poder do teu nome. Glorifica o teu nome em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, meu Deus, certos cônscios de que o Senhor me ouve e nos ouve. Glória, 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 glórias a ti. Glórias a ti. Renova a tua igreja agora. Enche a tua igreja agora. Em nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Glória seja dada ao Senhor.